Seja o nome do Senhor. Eu queria convidar aqui o pregador aqui para a tribuna, louvado seja Deus, vamos estar orando pela vida dele, louvado seja Deus aqui. Hoje, eu chamo de Pastor Nelson está entregando a mensagem, louvado seja Deus, a mensagem de fé e de confiança, louvado seja Deus. Hoje sabe as regras do YouTube, curta, compartilhe e, aleluia, anuncie a boa nova, a mensagem do Senhor. Amém? Hoje, na voz do nosso pastor Nelson, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, estamos nos preparando, Senhor, para entregar a tua mensagem, Senhor. Usa teu servo de uma maneira tremenda, meu Deus amado, para que teu nome seja exaltado neste lugar, Senhor. E assim, Senhor, nos quatro cantos do mundo, Senhor, onde as pessoas virem esta mensagem, Senhor, que também o teu nome possa ser exaltado, Pai. Fica conosco, usa teu servo, Senhor, e eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Paz de Deus, irmãos. Amém. Como está feliz nessa noite? Estar na casa do Senhor, na casa de Deus, na casa do Pai. Irmãos, quem tem uma família que tem orado por essa família, tem dobrado o joelho em prol da sua família? Irmãos, quero falar uma coisa para você. A família, ela não é composta de 20 pessoas, de 4, de 6, mas a família é composta por todos os membros que você tem dentro da sua casa. Se houver um casal, é uma família, mas em particular eu, sem mencionar a Bíblia, falo que uma família verdadeiramente só é composta quando nasce um bebê. Aí se torna uma família. Mas Deus tem mencionado na palavra de Deus sobre a família. Então quem tem uma família glorifica o nome do Senhor. Quem tem orado pela sua casa, sua família, glorifica o nome de Jesus. E quem tem visto o resultado através da oração em prol da família, glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho visto resultado no meio da minha família. Então, irmãos, nessa noite, abra a Bíblia em capítulo 19 de Gênesis, verso 24. Nós vamos falar de família nessa noite. E a Bíblia em Gênesis 24, 19 e 24, ela fala a respeito de uma família que vivia ali. Uma família que aparentemente era bastante feliz, alegre. Mas não sabemos, dentro do nosso vínculo familiar, o que pode vir acontecer com a nossa família. Mas Deus, Ele tem se colocado como a pedra angular, o alicerce. Eu digo que Ele tem se colocado como um pilar central da sua família. Então em Gênesis a gente fala de um acontecimento sobre a vida daquela família que veio bem antes um aviso, mas que veio repentinamente no meio daquela família e sobre aquela cidade. Então vamos ler capítulo 19 de Gênesis, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte
morte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. As palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Quem já ouviu, pode sentar, irmão. Quem já ouviu falar de Sodoma e da cidade de Gomorra? Sodoma e Gomorra não era uma cidade, eram duas cidades. Então, Sodoma e Gomorra, ela era centralizada perto do Mar Morto, localizada próximo ao Rio Jordão. Então, Sodoma e Gomorra não expressa a Bíblia quem construiu, quem edificou aquela cidade, mas talvez o povo que vivia ali, né? Aquele povo que vivia desde o início, ali junto quando Ló, né? Sobrinho, né? De Abraão, optou a morar ali com a sua família. Quem tem família, diga família. Família. Então, bem antes disso, o capítulo 18 expressa o contexto de que dois anjos chegaram a Abraão com uma promessa de um filho, mas também acompanhado do Senhor. Então, já em capítulo 19, fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, duas cidades que aparentemente ao início da sua construção, da sua ali, existência, era como qualquer cidade, né? E era uma cidade, eu digo que era uma cidade, não eram cidades populares, que eram popularidade em tamanhos de crescimentos, mas era como se fosse uma cidade, um povoado. Mas essa cidade foi crescendo, ela foi ganhando conhecimento, ela foi se popularizando a cada dia, crescendo. E diz a palavra de Deus que ela era uma cidade que vivia em uma terra fértil. Ali tudo crescia, tudo dava. Muitas pessoas do povo do Oriente, do Ocidente, todos queriam morar próxima ou nessa cidade. E quem não morava queria conhecer Sodoma e queria participar das suas culturas. E aquele povo que vivia na era do início cultural criou Sodoma e criou Gomorra. Então ela cresceu, ela se popularizou. Mas a Bíblia nos fala que devido ao pecado, à corrupção, à lascívia, à promiscuidade de Sodoma e Gomorra, ela seria uma cidade que contaminava, que trazia para os seus moradores o ensinamento, o conceito, o preceito que não era o ensinamento que Deus queria que passasse. E ali naquela cidade existia uma família, e essa família era conhecida porque ela honrava a Deus através do seu membro, através do seu patriarca, através do seu pai, através de Ló. Ló conhecia a Deus, vinha de um conceito familiar de Abraão, então já sabia o que era servir a Deus. Mas Ló não passou para a sua família todo o conhecimento que você passa para a sua família hoje. Ló não ensinou os filhos a pregarem, Ló não ensinou os filhos a louvarem a Deus, Ló não ensinou o filho a evangelizar, Ló não ensinou o filho a participar daquilo que Deus tem ensinado dentro da tua casa, dentro da tua família. E ali eles também participaram
promiscuidade. A corrupção fazia parte dela. A injustiça crescia. A sociedade ela não se manifestava e crescendo no vínculo familiar. Porque existia o pecado naquela cidade. E existia uma família. Aquela família que estava ali, ela sabia todo o conhecimento que ela poderia passar para aquela cidade. Logo pecou, logo evangelizou, logo contaminou com as coisas de Deus naquela cidade. Ele se deixou se levar pela situação e pelo contágio daquela cidade. Então Abraão já sabia porque Deus foi até ele e disse: eu vou destruir aquela cidade e vou destruir todas as famílias. E Abraão disse: se é justo, se houver 50 justos, o Senhor destrói. Se houver 10, o Senhor destrói. Deus sabia que não existia um justo naquela cidade. Mas em memória ao patriarca Abraão, em memória ao que você tem feito na tua casa, em memória ao que você tem passado para a tua família, em memória ao que você tem feito para Deus, Deus tem honrado você esse mês. Aleluia. Deus tem honrado você, porque conhece a tua vida na presença de Deus. E sabe o quanto você luta, o quanto você evangeliza, o quanto você ora para Ele em prol da tua casa e em prol da tua família. Então Deus envia, já no capítulo 19, 2 anjos. E Ló estava sentado mediante a porta da cidade, diz a palavra de Deus. Que Ló estava assentado sobre a porta de Sodoma e Gomorra. Então o que acontece? Quando ele avista os 2 anjos, ele reconhece que é Deus. Porque ele já sabia, aqueles anjos estavam na casa de Abraão. Então ele reconheceu, porque aparentemente a áurea de Deus e dos anjos refletia sobre a visão de Ló. Não eram normais, não eram pessoas simples, não eram pessoas que diziam assim: você é humano. Mas Ló sabia que eram os anjos acompanhados com o Senhor. Aleluia. E o que acontece? A Bíblia nos ensina que nós, quando reconhecemos que é Deus que está agindo, e nós reconhecemos que é Deus que vai operar um grande milagre, um grande feito na tua vida, um grande livramento, uma salvação, você se prostra como Ló se prostrou. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Ló se prostrou mediante aqueles anjos e disse: pode entrar, participe dessa noite conosco, mas tire a sandália, limpe os seus pés, lave os seus pés antes de entrar. Aleluia. Está tudo preparado, está tudo preparado para você, está tudo feito. O que Deus tem para te dar, um livramento, uma bênção, Ele tem reservado para ti. Ele tem falado através da palavra contigo. Está tudo reservado. Para que temer? Para que ficar ansioso? Olhe para Deus e reconheça que Ele vai livrar você de uma situação. Aleluia. Glória a Deus. E quando aqueles 2 anjos, aparentemente lindos, maravilhosos, que não eram dessa terra, entram na casa de Ló, eles já estavam sendo observados, eles já estavam sendo acompanhados por uma população. Diz a palavra de Deus que não foi 1, não foi 10, não foi 20, foi toda a cidade e os vilarejos que existiam ao redor dessa cidade. Foram até a porta de Ló e pediram
aquelas duas pessoas angelicais para fora da sua casa, para praticar iniquidade, para violentar sexualmente. A promiscuidade estava na vida. Aleluia. Como esteve na sua. Hoje você reconhece que Deus fez. Hoje você reconhece o que Deus ainda vai fazer. Mas naquele tempo, antes de Jesus, nós já estaríamos mortos, queimados, cinza, e nem existíamos mais. Naquele tempo, a gente realmente tinha que pagar dessa maneira, como Deus fez com Sodoma e Gomorra. Aleluia. E diz a palavra de Deus que aqueles homens insistiram e os anjos chegaram lá. Chama teus filhos. E Ló disse: olha, eles estão todos aqui. Vão para a campeira, subam a montanha, porque Deus hoje vai destruir esse grande mal que existe na tua vida. Aleluia. Glória, eu creio. Na tua família. Aleluia. Nessa cidade. Louvo, meu Deus. Aleluia. Existe mais alguém que crê nisso? Existe mais alguém que pode acreditar que essa cidade vai ser destruída onde está? Mas a Bíblia nos ensina que ninguém creu. Ninguém creu. Mas Deus deu o livramento para a tua família. Aleluia, eu creio, aleluia. Para teus filhos, para aqueles que creram e hoje servem a Deus, hoje estão participando das coisas de Deus. Eu me maravilho quando vejo a Clara louvando a Deus. Eu vejo o quanto Deus tem trabalhado na vida dela e o crescimento espiritual na vida do neném aqui. Isso são ensinamentos que Deus deu através deste homem de Deus. Aleluia. E hoje faz um efeito. Então, os anjos estavam ali. E diz a palavra de Deus que os anjos cegaram aquelas pessoas que queriam fazer mal para ele. E todos saíram para a campina, para a montanha. Porque quando os anjos perguntaram se existia mais alguém que cria, é uma prova do grande amor de Deus por ti. Glória. É uma prova do grande amor que Deus tem por ti. E te dá livramento, mesmo você não participando, mesmo você não louvando, mesmo você não pregando, mesmo você não indo à casa do Senhor, Deus te dá livramento. Glória a Deus. Então eu falo de uma família que aparentemente vivia como uma família normal. E naquela noite chega um livramento que fez com que mudasse a vida daquela família. Muitos aceitaram ali, Ló aceitou e creu. A esposa dele aceitou e creu. Mas foi desobediente. E diz a palavra de Deus que ele saiu, ele e a sua casa. E ele dizia: não olhe para trás. E só foi ele alcançar a distância e começou a chover fogo do céu. Aleluia. A Bíblia nos ensina que foi fogo e enxofre. Mas eu quero falar de algo que está na tua vida que faz uma diferença muito grande. Chama-se o sal. A composição do sal, irmão, ela é composta de iodo. O sal, existe o sal iodado, né? Que é aquele de Himalaia, é o melhor sal. E o outro sal que é a composição do sal, que é o iodo, que é o de Himalaia, e a composição de cloreto de sódio. O sal, ele tem essas duas composições e ele serve para dar gosto, sabor na culinária e
mineral, a reposição desse mineral quando você toma água. Então o sal ele tem um grande valor para o ser humano, para nutrir a tua vida. O sal, quando é posto no teu organismo pela uma quantidade exata, pelas miligramas de sódio exato, ele traz benefício para ti. Aleluia. Então Jesus é o sal da tua vida. Eita glória. Jesus é o sal que tem colocado todos esses nutrientes que são necessários na tua vida para você continuar louvando, pregando, evangelizando, estando na presença do Senhor. Glória a Deus, eu creio. O sal ele traz esses benefícios para você quando você está fraco, quando você está treinando, quando você está correndo. Há uma reposição de sódio, porque você perde, e além de você perder o sódio, você perde outros nutrientes, como potássio, zinco, magnésio, que são essenciais para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus ele é essencial para a tua vida. Jesus é essencial para nutrir a sua vida. Louvado seja Então o que Deus. acontece? A mulher de Ló, quando saiu com a sua família, ela sentiu saudade da promiscuidade. Eita glória. Ela sentiu desejo de participar ainda daquela lascívia. Ela olhou para trás, porque não quis se libertar daquilo que Deus tem falado e tem mostrado para você. Não quis aceitar a mudança de vida na sua casa. Ela não quis aceitar a mudança de vida para si mesma. Porque o que acontece? O pai é que manda, mas a mulher é que dá ordem. Você já reparou? O pai manda, mas a mulher fala mais alto. Então ela não aceitava a mudança para ela e não aceitava a mudança para os seus filhos. Diferentemente de você que tem feito isso que Deus tem mandado para o seu filho, para o seu parentesco, para a sua família. E Paulo fala a respeito da composição dos membros de uma família, são a mesma composição da igreja. Nós somos uma família. Aleluia. Somos compostos como um corpo, Paulo fala. Abraços, pernas, cabeça, tronco, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. A igreja são os membros, mas o corpo é Cristo. Oh glória, louvado seja Deus. Então essa família que é composta, que pode ser a igreja, vivem em harmonia um para com o outro, porque tem a liderança de Cristo. E Cristo que proporciona para a tua vida a liderança. Cristo que te dá o seguimento àquilo que você vai fazer. Oh meu Pai, muito Então obrigado. Ló, ele conhecia, mas a sua esposa, hein? Como está? Ló participava e sabia das coisas de Deus. E a sua família? É preciso, irmãos, nós entendermos que quando você olha para trás, o que te trazia benefício vai trazer o mal. Quando você olha para trás e quer participar das coisas daquilo que você já fez, já participou, aquilo que te trazia bem vai fazer mal. Aleluia. O que acontece é que a mulher de Ló, quando olhou para trás, tornou-se uma mulher de sal. Diz a Bíblia que pode ser uma coluna. Muitos dizem que era uma estátua de sal. Aquilo que trazia o bem para ela, Deus colocou na nossa vida como algo que dá o sabor. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que fez mal para ela, Deus nos dá realmente todo o toque, todo o sabor, todo o tempo na nossa vida. Eu creio, meu Pai. Nós cremos, irmãos, que
Nós cremos que Deus faz isso. Então, irmãos, em Provérbio 17:6, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Aleluia. São os pais. Eu tenho um netinho e ultimamente eu e minha esposa a gente está cuidando desse netinho. E ela levou largura, como o pessoal fala. Minha esposa levou largura, ou seja, sorte, porque eu estou de férias. Aí eu fui por parte ajudando ela em casa a cuidar do Rael. Mas eu sei o quanto para nós aquela criança é importante. Aleluia. É por isso que Provérbio Aleluia. coroa dos velhos são os filhos dos nossos filhos. Ou seja, o prazer de ter um neto, de ser avô. Você que ainda não é avó e avô e tem filhos já caminhado, você verá o filho dos seus filhos. Diz a palavra de Deus, que é uma família. Aleluia. Que é uma família. Em Gênesis 2:24, por isso que o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se um só. Dois, um só. Aleluia. É uma família. Deus nos mostra que você que é casado e tem sua esposa, você é uma família, você é uma carne, só uma carne. Se a tua esposa adoecer, você tem que adoecer com ela. Eu só dei aqui. Se os seus filhos adoecerem, adoece com eles. Oh, aleluia. Porque para mim, irmãos, a pior coisa para mim é ver um membro da minha família doente. Irmãos, as principais propriedades do amor de Deus chama-se o amor ágape. Ele estava sobre a vida daquela pessoa que foi tirada Glória a daquela Deus. cidade. O amor de Deus, ele esteve cuidando daquela família de Ló. Porque se não fosse o amor de Deus, eles estariam fulminados. Mas Deus é misericordioso e bondoso. Glória a Deus. Deus é misericordioso e bondoso. Tem cuidado de você. Tem cuidado da tua casa, da tua família. O amor de Deus, com os conteúdos incondicional, imutável, faz com que você esteja até hoje na sua família. Porque se não fosse isso, você já estaria passado por outro lado. Oh, aleluia, eu creio. O amor incondicional. Você não precisa ser bonitinho, você não precisa ser perfeito, você não precisa falar direitinho, nem tratar as pessoas com gentileza, não precisa ter dinheiro, não precisa ser perfeccionista, você não precisa. Ele ama você do jeito que você é, da maneira que você é, do jeito que você está, da maneira que você está. Aleluia, meu Deus. Basta você aceitar esse amor. O amor incondicional, o amor ágape. Não é esse amor que nós temos fraternal. Não é o amor desse que mostra que você não ama a sua casa, a sua família. Solidariedade, alternamente, com certeza ele mostra isso na tua vida. Bem, o ágape, o amor divino, é universal, focado na doação e no sacrifício de Deus por você.
Aleluia. Deus sacrificou-se por ti. E hoje você está aqui. Aleluia. O amor incondicional, altruísta, ele é crucial e sacrificial para você. Jesus mostra esse amor. Ele é crucial, ele é especial, ele é o único na tua vida que pode realmente mostrar para ti que te ama. O amor crucial, você sabe que o amor de Deus está na tua vida cuidando de você. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou por ti. O verso não é assim. Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer em uma cruz, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Eu creio, aleluia. Assim ele fez com a família de Ló. Se Deus não tivesse este amor com a família de Ló, jamais ele dava um livramento para aquela família. Aleluia. Porque Deus olhou e não viu um justo. Não viu um justo sequer. Mas ele deu um livramento para aquela família. Que foi crucial este amor para aquela família. Atos 4:2. Em nenhum e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser. Devemos ser o quê? Salvo. Nenhum nome, nenhum outro há salvação a não ser o nome de Jesus. Glória a Deus. É por isso que você hoje agradece a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a salvação, Aleluia. ela tem um sinônimo. A palavra salvação, ela vem de resgate. Ela vem de tirar. Ela vem de estender. O sinônimo de salvação, ela vem de livrar. E nenhuma dessas palavras, que é o sinônimo de salvação, há no nome outro que não seja o nome de Jesus. Aleluia, eu creio. Em nenhum sinônimo desse, que são muitos, eu citei alguns, há em outro nome, a não ser no nome de Jesus. E foi este efeito que fez na vida de Ló. Foi justamente o que ele fez. Ele resgatou Ló daquela situação. Ele tirou aquela família com seus braços de lá, para que eles pudessem ser separados, salvos, tirados, resgatados por Deus, para que não sofresse com aquela população. E a Bíblia nos ensina que não foi só Sodoma e Gomorra, mas houve mais 2 cidades também que foram destruídas com aquele fogo. Quem acha que Deus agiu certo destruir aquela cidade? Hoje você analisa a vida de todo aquele povo, o qual Jesus mencionou para os seus discípulos, a vida daquele povo. Jesus fala no Novo Testamento, e também no Novo Testamento fala-se também em Romanos a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, mas é mencionada como algo que passou, que teve que acontecer para aquele povo, para que fossem realmente caídos sobre aquele povo o juízo de Deus. Totalmente diferente de nós hoje, porque se o juízo de Deus cai sobre a nossa vida, a gente não estava mais aqui, porque já viramos há muito tempo uma estátua de sal. Quantos olham ainda para trás?
participar das coisas espontâneas. Mas Deus faz um efeito diferente. Aleluia. Não transforma você em estado de sal. Faz de você um novo homem, uma nova vida, uma nova criatura, tornando-se de criatura a filhos de Deus. Glória. Quem crê nessa palavra? Eu creio. Aleluia. Quem está gostando dessa palavra? Aleluia. Romanos 9:10. Se com a sua boca você confessa que Jesus é o Senhor, em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será Salve. salvo. Quando os anjos chegaram e disseram: ó, há mais outras pessoas que não são da tua família que crê que isso vai acontecer, mandem vir, porque serão salvos também. Aleluia. É dessa maneira que Deus faz. Em Tito 3:5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito de Deus. Aleluia. A mulher de Ló não quis ser lavada. Ela quis continuar do mesmo jeito, da mesma maneira que era. Aleluia. Ela não anulou tudo que estava acontecendo na sua vida. Ela ainda tinha desejo do pecado. A regeneração hoje da nossa vida, e que são as mesmas que Deus queria para renovar aquela família de Ló, essa nós somos renovados pela regeneração, pelo lavar do sangue de Cristo na nossa vida. Aleluia. Então nós somos gratos, porque Cristo nos salvou. Oh, aleluia. Glória a Deus. A salvação é apresentada como um dom gratuito da graça de Deus, recebido através da fé. Aonde? Em Jesus. A salvação, ela vem como um resultado para você, quando você crê em Jesus. Aleluia, eu de Nazaré. creio. Irmãos, com certeza, Deus nos ensina muitas coisas para nós, para a nossa casa, para a nossa família. E eu creio que Deus tem ensinado, instruído nós permanecer e não olhar para trás. Aleluia. Deus mandou com que Ló caminhasse em direção ao monte. E assim nós estamos caminhando em direção ao monte. Ao monte. Elevo meus olhos de onde? E o meu socorro Vem do Senhor. que fez? Céus e a terra. Nele há sustento. Glória Nele a há Deus. segurança. Não há outro que não tenha e não transmita segurança para nós a não ser Jesus. Eles correram para o monte. Os anjos disseram: vá para o monte, lá há segurança. E você correu para o monte. E hoje você tem a sua casa, tem a sua família, tem a sua vida em segurança. Hoje você vê o quanto Deus tem trabalhado na tua vida, na tua família. Hoje você vê o quanto há mudança na tua vida e na tua casa, na tua família. A esposa olha para o marido e vê uma mudança. O esposo olha para a mulher e vê uma mudança. Os dois olham para os filhos e vê mudança nos filhos. A transformação vem porque você correu para a solução. Você correu para a salvação. Você correu para o resgate. Você correu para o destino que Deus quis te dar. Livramento e salvação. Aleluia. Hoje você prega porque Deus te deu livramento. Hoje você louva e vem à casa de Deus pelo livramento. Hoje você participa
cima das coisas de Deus, porque Deus te resgatou, te livrou de tudo aquilo que fazia parte. E Deus quis dar para Ló, Deus quis dar para a sua casa, Deus quis dar para as pessoas, Deus quis dar para aquele povo de Sodoma e Gomorra, mas nenhum creia. A promiscuidade, a lascívia continuava. Aquele povo era incrédulo, era rebelde, injusto, pecaminoso, lascívio, idólatras e queriam praticar iniquidade com aqueles santos, homens celestiais. Mas a tua casa, a tua família que participou de tudo isso está sobrevivendo até hoje. Está sobrevivendo ao fogo. Está sobrevivendo à destruição ao seu lado. Pessoas somem, desaparecem. Pessoas morrem do teu lado. 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você permanece. Eu creio, aleluia. Quantos já se foram e você permanece? Quantas vezes você passou por situações e livramentos de Deus? Permanece. Irmãos, eu tenho, agora em dezembro, eu faço 65 anos de idade. Ninguém acredita. Eu já tive problema dentro de ônibus. Eu já tive situações, constrangimentos dentro de ônibus. Por eu ter essa aparência. Eu costumo dizer que o velho só é velho quando ele quer. Quando ele quer ser velho. Glória a Deus. Quando ele quer participar das coisas da velhice. Não, já tenho 60 anos. Aí eu chego com o motorista e digo: você acha que eu tenho quantos anos? Aí ele diz: essa cara aí, essa carteira é muito boa. Aí eu falo: eu gostaria muito de ser velho, assim, que nem você, sabe? Mas eu não sou, porque Deus me faz novo, jovem, Glória a Deus. rejuvenescido. E até pessoas que já querem me namorar realmente. Eu falo sério pra você. Eu falo pra minha esposa: não, lá em casa, que eu sou mais jovem, me vê como um rapazinho, ou como uma pessoa que não tem essa idade. Olha, você tem 40 anos de idade. Eu falo: não, põe mais 25. Olha só, irmãos, são situações que Deus faz na vida do crente. Deus, ele foi crucificado na cruz do Calvário. Aprenda isso na sua vida, aprenda isso. Aprenda isso que eu vou falar para você. Para que hoje você tenha vida, saúde, força, vigor e salvação. Aleluia. Vida, força, saúde, salvação. Você só fica doente se você quer ficar doente. Você só vai ficar imóvel, aceitar a sua idade se você quiser. O meu fortalecimento, a minha força está em Jesus. Eu acordo, eu oro 3 vezes no dia. E de manhã, de tarde e à noite. A minha oração é muito simples. É muito simples com Deus. É particularidade com Ele. Não precisa orar para se ouvir e nem ser totalmente uma oratória para falar com Glória a Deus. Deus. Vou te falar por quê. Porque a Bíblia nos ensina que quando você ora, os anjos transformam a tua oração como Ele quer entregar para Deus. Você ora de um jeito e o anjo transforma, muda tudinho e entrega direitinho como tu quer falar com Ele. Então eu não preciso ser perfeito em oração. Eu vou apresentar a minha casa, a minha família em oração, a minha vida, e agradecer pela minha vida, pela minha saúde. Senhor, me fortalece. Eu firmo nessa hora, nesse instante, a minha saúde, a minha vida, os meus ossos, a minha saúde em Ti, porque Tu tem o recurso para isso. É Tu que me dá vida, é Tu que me dá saúde, é Tu que me fortalece, é Tu que me dá o meu sustento, a minha fortaleza. Então me dá força, quando eu acordar de manhã, que meus ossos se fortaleçam, que a minha carne se multiplique, se rejuvenesce cada dia, para me poder ter. Senhor, eu não quero ter 80, 90 anos numa
Não quero depender de pessoas para me ajudar para ir no banheiro, para me lavarem. Eu não quero. Se tu vai me dar mais vida, então me fortalece. Mas que eu tenha mais vida para pregar, mais vida para evangelizar, mais vida para testificar de Deus na tua casa para as pessoas. No meu trabalho, na minha faculdade, aonde eu andar, eu testifico de Deus constantemente. Então me dá saúde e me livra de tudo. Amém? Quem crê diz amém. Aleluia. As palmas exaltam o nome de Jesus de Nazaré. Glória. Autoridade em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem crê que Deus é operado em sua vida diz amém. Fique de pé, vamos agradecer a Deus por este culto, por esta oportunidade que Deus nos deu para nós chegarmos aqui nessa quarta-feira maravilhosa e cultuarmos ao nosso Deus, né? Já ouvimos hinos maravilhosos, uma palavra saudável para nós, graças a Deus. Estamos aqui nos confraternizando na presença do Papai do Céu, tá bom? Fique de pé, oremos e agradecemos a Deus e que as pessoas que estão nos acompanhando recebam a sua bênção, o seu milagre, em nome de Jesus. Senhor amado, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tu ter nos proporcionado o privilégio de mais uma vez chegarmos na tua casa com propósito exclusivo de te louvar, de te glorificar, Pai, e engrandecer o teu nome. Recebe a honra e a glória, porque a ti pertence. Obrigado pela oportunidade, pelo culto, pela palavra, pelos louvores. Obrigado pela tua presença. E agora, Pai, as pessoas amigas que têm nos acompanhado, Senhor, mais além, que possam ser tocadas, trabalhadas, Senhor, e que as suas famílias sejam abençoadas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por esse culto, por essa festa. Nós te oramos e agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe, está encerrado, em nome de Jesus. Amém.